Tudo bem com você? Boa quarta-feira para você que a partir de agora acompanha o nosso Quem Ama Não Esquece. Hoje eu vou contar a história da Graça. Ela soube o momento de dar um basta numa situação. E eu sei que não foi fácil para ela. Graça, bem-vinda ao Quem Ama Não Esquece de hoje. Na Band FM, quem ama não esquece. Não tem coisa mais difícil do que ter coragem para largar o amor da sua vida. Alguns podem até criticar, dizer que eu poderia ter ficado. Mas eu fiz o que era melhor. Eu fui embora. Mas eu nunca abandonei de verdade. Quando eu tinha só 13 anos, eu conheci o Daniel. Nós nunca imaginamos que poderíamos ter alguma coisa, mas no final foram 19 anos de casados e muitas coisas que tivemos de enfrentar. No começo do nosso namoro, os meus pais não apoiavam muito. É que a gente era muito jovem e eles achavam que o Daniel não era uma boa pessoa para mim. Mas passou 1 ano, depois 2, e aí de repente eu fiquei grávida da Mayara. Claro que nós não planejamos nada porque nós éramos muito novos mesmo. Mas nós fomos morar juntos e aí decidimos aceitar esse presente. O Daniel sempre foi muito trabalhador. Fazia de tudo para não deixar faltar nada em casa. Mas ele chegava bem tarde todos os dias. E durante a minha gravidez toda, eu me sentia muito sozinha. Eu acabava a minha rotina com as coisas da casa e ele chegava. Ele sempre parava para beber alguma coisa, era sempre assim. Quem é que não toma uma cervejinha, né, depois de um dia puxado? As dificuldades financeiras eram muitas naquela época. E por isso nós decidimos mudar de cidade. Nós ficamos morando nos fundos da casa da avó dele, que sempre me maltratou demais. Ela chegava até a dizer que eu tinha amantes. Aquela fase foi muito difícil para mim. Para piorar, a minha filha, que tinha apenas 3 anos, deu um susto na gente. E eu não desejo isso para ninguém. Ela teve uma infecção urinária. E quando nós levamos ela para o hospital, ela acabou tomando uma medicação que deu uma reação. A minha filhinha de só 3 anos, teve 3 paradas cardíacas. Aquilo me abalou demais. Abalou demais o Daniel, que também sempre foi muito apegado à nossa filha. Os anos passaram e tudo até que era tranquilo. As coisas começaram a mudar mesmo depois de 10 anos de casados. 10 anos depois, de viver com o Daniel, é que as coisas começaram a ficar mais claras. Depois de 1 década, a bebida se tornou o nosso grande problema e a vilã do nosso casamento também. Até hoje eu não sei o que aconteceu para ele passar a beber tanto. Eu não conseguia, recordar quando ele começou a perder a mão com isso. O que eu sei é que aos poucos ele se tornou dependente do álcool. E como qualquer outro vício, Daniel não enxergava a gravidade da situação. Eu vivia dizendo que ele estava tendo um comportamento diferente em relação à bebida, mas ele jamais admitia. O que foi, Graça? Vai, fala, vai. Eu sei que você quer me falar alguma coisa. Fala, não enrola. Dani, você tá bebendo demais. Todo dia é isso. Meu Deus. Você não acha que tá exagerando? Você tá de brincadeira, né? Claro que eu não tô de brincadeira. Olha, deixa eu te falar pela última vez. Eu não aguento mais isso de você ficar regulando o que eu faço, a minha vida. Eu tô cheio dessa coisa de você ficar dizendo que eu tô bebendo demais. Você tá procurando pelo em ovo, pelo amor de Deus. A gente tem que aproveitar a vida. A gente pode aproveitar a vida, mas não enchendo a cara todo dia. Para de beber um pouco. Isso nunca foi um problema, pelo menos até agora. Olha aqui, quer saber de uma coisa? Se você não tá satisfeita, vá embora.
Se não tá bom pra você, então sai de casa, ué. Eu lembro bem dessas palavras. Lembro porque essa foi a primeira vez que ele me xingou e se alterou comigo. Eu já tinha falado algumas vezes para ele parar de beber, mas naquele dia foi uma briga tão grande que eu não reconhecia aquele Daniel. Eu vi que a situação era ainda mais grave do que eu imaginava. Eu percebi que ele precisava de ajuda urgente, porque senão a coisa ia ficar bem feia. O problema é que ele não queria essa ajuda de jeito nenhum. Eu não aguentei. Não aguentei ficar naquela casa. Eu peguei uma muda de roupa minha, uma da minha filha, e eu fui embora. Aquela não poderia ser a nossa vida. Minha mãe acolheu a gente. Mas não demorou nenhum dia para o Daniel vir correndo, implorando para a gente voltar para nossa casa. Ele chegou a ajoelhar pedindo desculpa, prometendo que ia parar com a bebida. Eu sabia que aquilo poderia ser só da boca para fora, mas mesmo assim eu dei uma chance. Eu dei uma chance para nós, sabe? Para o nosso amor, para nossa família. Até porque eram 10 anos. 10 anos juntos. Eu e a Mayara voltamos para nossa casa. E o Daniel cumpriu a promessa que tinha feito. Ele realmente parou de beber. Mas alguma coisa não estava certa. Meu marido entrou num estado totalmente depressivo. Ele chegava em casa, não conversava comigo, ficava só quieto no canto dele, sem vida, sabe? Não tinha brilho. Era isso. Parecia que a bebida dava toda a vida que o Daniel queria, e sem ela, ele estava morrendo aos poucos. Era triste demais ver ele daquele jeito. Mas por mais complicado que fosse, ele tinha que entender que ele realmente tinha que ficar longe do álcool. Mas ele não entendeu nada disso. A promessa só durou 2 meses e aí ele voltou a beber e nunca mais ele parou. Nunca mais. Uma nova rotina começou em casa. E ele bebia ainda mais do que antes. O vício estava muito pior, a dependência estava muito maior. Eu só sabia chorar. Eu chorava de vergonha, eu chorava de desgosto, de tristeza, eu chorava de dor. Era uma tortura ver o meu marido se acabando daquele jeito. Eu não gostava mais nem de sair de casa, não gostava mais de ir para a rua com ele. Eu não gostava de ir para lugar nenhum porque eu só passava vergonha. Com a bebida, o Daniel não tinha limite nenhum. Ele se alterava, ele falava bobagem para qualquer um que fosse, fazia brincadeira sem graça. Era inconveniente, sabe? Ele incomodava as pessoas. Era tão constrangedor. Eu não sabia mais o que fazer. Ele se tornava uma outra pessoa. Até a voz dele mudava. O Daniel era um outro homem quando bebia. No comportamento, na fala, nos pensamentos. Ele começava a colocar ideias na cabeça, criar fantasias. Teimava com os assuntos que não tinha sentido nenhum. Muitas vezes ele brigava comigo por motivos absurdos. Eu sei que você tá me escondendo, Graça. O que você tá Eu falando, sei. Daniel? Olha aqui, você tem outro homem, você tem outra pessoa. Você não precisa mentir pra mim. Como assim? Você tá maluco? Eu sei. Tá bêbado, né? Eu nem saio de casa, homem. Como é que eu vou ter uma outra pessoa? Pelo amor de Deus. Você quer realmente que eu acredite que você fica em casa o dia inteiro? Pelo amor de Deus, você fica aí sem fazer nada, é isso? Olha aqui, ó, não mente pra mim, não. Eu sei da verdade. Eu sei. A verdade é que eu vivia trabalhando. E quando eu chegava em casa, ainda fazia todas as coisas que precisava. Todo o dinheiro que ganhava era para comprar coisas para nossa casa e para nossa filha. Meu dinheiro era todo para sustentar a gente, mas o dinheiro dele, o dinheiro que ele ganhava, tinha um destino bem diferente, né? Claro que ele só gastava com o próprio vício. Ele não tinha dó de gastar tudo com bebida. Esse, óbvio, era o motivo, né, de muitas brigas entre a gente. Mas ele tinha a cara de pau de sempre dar a mesma resposta.
A vida é curta, tem que aproveitar. E aí, no final, era sempre igual. Ele acabava dizendo que se eu não estava feliz, então eu que saísse de casa. Ele falava, mas nunca colocava fé que um dia eu realmente ia embora. E aconteceu. No aniversário de 17 anos da minha filha, nós fomos comemorar num pesqueiro e ele, como sempre, bebeu demais. Ele ficou tão ruim que na volta quase capotou o carro com a gente dentro. Olha, foi por Deus, foi só por Deus que a gente não se machucou esse dia. Eu nem gosto de lembrar desse momento. O Daniel não colocou só a vida dele em risco, não. Ele colocou a minha vida, a vida da filha dele. Eu sei que não era certo ele pegar o carro naquele estado. Mas foi isso que aconteceu. Nós tivemos que quase sofrer um acidente para poder entender que aquela situação já tinha ultrapassado todos os limites. E você pensa que ele se doeu pelo que aconteceu? Nada. Ele ria da situação. Ali foi o momento que eu dei um basta. Eu tive que ouvir da minha filha que quando ela fizesse 18 anos ela ia sair de casa porque ela não aguentava mais. Ela não aguentava mais viver daquele jeito. Mas aí eu decidi juntar todas as minhas forças e falei que nós iríamos juntas. Juntas. Eu logo fui atrás de uma casa pra gente e aí eu avisei o Daniel. Ele continuava não acreditando que eu realmente seria capaz. Por isso, assim que eu encontrei a casa para viver com a minha filha, ele surtou. Eu não tô acreditando. Como é que você pode fazer uma coisa dessa comigo? Como assim? Cansei, Daniel. Pra mim basta, eu sei. Sei que eu já falei essas coisas antes, mas agora é sério. Não é da boca pra fora, a gente tá indo embora mesmo, a gente cansou. Eu não tô acreditando no que você tá falando. Não é possível, você só pode estar de brincadeira. Não tô Como é que você vai brincando. se sustentar? Como é que você vai cuidar da casa? Eu vou dar um jeito. Você não pode fazer isso comigo. Você não pode agir dessa maneira. Mas eu não estava fazendo nada com ele. Eu estava, na verdade, indo atrás de uma vida melhor para mim e para Mayara. Nos 2 meses seguintes, o Daniel ficou perseguindo a gente, pedindo perdão, fazendo promessas. Promessas que eu sabia que ele não ia cumprir. Inclusive, um tempo depois, ele começou a namorar. Aos poucos, a gente foi se distanciando. Eu até estranhei o contato que ele sempre teve com a filha, de repente parou de ter. Mas depois eu soube que a tal nova mulher tinha ciúmes da relação dele com a própria filha. Durante um bom tempo eu não tive mais notícias dele, até que depois de um tempo ele apareceu na minha casa bêbado, pedindo por um teto porque tinha brigado com a mulher. Eu ajudei. Eu queria ajudar, eu sempre quis ajudar. Ele sempre será o pai da minha filha. Eu jamais viraria as costas para ele. Depois desse dia, a gente não parou mais de se falar. Diz ele que já está há 3 meses sem beber. E, infelizmente, recentemente, ele descobriu que está doente. O Daniel emagreceu 42 quilos e não consegue nem mais trabalhar. Hoje nós temos uma boa relação porque eu vejo que ele realmente quer a minha ajuda. E no que eu posso, eu ajudo, eu apoio, sim. Eu sofri demais na mão dele, não nego. Mas também não nego que o amor entre nós ainda existe. O problema é que toda a dor, todo o sofrimento que ele me fez passar falam muito mais alto. E por isso não tem como eu dar mais uma chance, sabe? Eu sei que eu fui embora, mas eu sinto que eu fui até o meu limite. Eu fiz o que era possível na época, eu fiz de tudo mesmo. Mas Deus sabe o que faz. Não era para ser. De qualquer forma, eu sempre vou cuidar dele. De uma forma ou de outra, eu vou cuidar. Eu estou escrevendo hoje para o Quem Ama Não Esquece para fazer um alerta. Um alerta para todos que passam pelo que o meu marido passou.
Não deixa chegar nesse ponto. Não perca a família que você tem por um vício. Peça ajuda. Aceite ajuda. Salve a vida de vocês enquanto ainda dá tempo.